Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso Memórias Online, professor Eduardo Cordeiro. Hoje falaremos sobre geometria básica, geometria plana. Falaremos sobre as figuras geométricas mais utilizadas no dia a dia ou nas aulas com vocês. O quadrado, o retângulo, o triângulo e a circunferência. Tá? Vou explicar áreas, vou explicar perímetros e o comprimento destes. Tá? Vamos ver aqui. Bom, pessoal, vamos falar sobre a geometria básica. Tá? Primeiramente, vamos falar sobre o ponto. Ponto é uma ideia primitiva, tá? Não tem uma definição precisa para ele. Ponto é um ponto, né? Ele às vezes pode ser até filosoficamente definido como, você pode achar que um grão de areia é um ponto. Uma estrela no céu é um ponto também. Ele é adimensional, ele é representado por uma letra maiúscula. Tá? Pode passar infinitas retas. Por ele pode passar infinitas retas. Imagina que a gente já vai falar de reta, pode passar infinitas retas por ele. Justamente a reta, ela é infinita também. Uma reta, ela é uma sequência de vários pontos. Se você tiver vários pontos, todos colocados um ao lado do outro, vários pontos, isso acaba formando uma reta. Tá? Isso não tem fim, então a gente representa dessa forma, vai para o infinito, vai para o infinito. A partir do momento que você define um ponto A e um ponto B, você delimita, então você tem um segmento de reta, a representação fica dessa forma. Uma reta, que a gente representa dessa forma, de A para B. Ele é um conjunto de pontos infinitos, unidimensional, e é representado por uma letra minúscula. Os tipos de reta são paralelo, a gente pode considerar uma reta paralela, né? Essas duas retas, elas não se encontram, são duas retas paralelas. Ela pode estar na vertical, ela pode estar na horizontal, mas elas são paralelas. A hora que uma reta cruza com a outra, elas são, nesse caso, são as concorrentes, tá? Elas são concorrentes. E se ela ela pode ser concorrente e perpendicular. No momento que você passa uma reta e ela forma um ângulo reto, elas são concorrentes. Concorrente é quando ela cruza nesse ponto. Mas se ela tiver um ângulo reto, ela é concorrente e perpendicular. Perpendicular quando tiver um ângulo reto. Ângulo reto é uma coisa que a gente vai usar muito e eu vou explicar lá na frente, tá? Vocês vão ter mais. E as coincidentes, elas estão no mesmo local. Então você não consegue ver, tá? As coincidentes, elas estão no mesmo lugar. Isso não é tão importante. O importante é vocês terem essa ideia. O que é reta, paralela, perpendicular, né? Acho que é o mais importante pelo que a gente vai trabalhar nesses dias. Agora, sobre o plano, nós podemos dizer que é uma superfície sem limites, tá? Também não possui começo ou fim. Os planos são compostos de infinitas retas e, por consequência, infinitos pontos. Para representá-lo, utilizamos letras gregas minúsculas como alfa, beta e gama. Ele é bidimensional, tá? E nada como falarmos sobre as áreas para ficar mais claro o entendimento sobre os planos. Bom, uma das coisas... Bom, vamos falar um pouquinho também, faltou dizer que a geometria. O que é a geometria? Geo, de
terra metria de medidas. Tá? A geometria, ela surgiu no século 3 a.C. Um dos seus idealizadores foi Euclides de Alexandria. Foi muito utilizado inicialmente para separar áreas, né, delimitar áreas, isso não só para a propriedade de cada um, mas para a cobrança também de impostos. Dali surgiu essa ideia de regularizar determinadas áreas. Vamos falar sobre as áreas e os perímetros. Área, no caso de um quadrado, lado vezes lados. Né? Se a gente tem um quadrado possui os 4 lados iguais. Tá? Se a gente tem L igual a 2 e a base igual a 2, nós temos 2 vezes 2 igual a 4. Se a gente estiver falando em metros quadrados, isso aqui seria 4 metros quadrados. O perímetro são essas faces, tá? É o linear dessas faces. É uma das utilidades, maiores utilidades que a gente vai ter, né, na nossa área, é ter essa compreensão, esse domínio de área e perímetro. Se a gente estiver fazendo uma planta, tá? Não sei, como exemplo, como se fosse uma planta assim. O que é o perímetro? É a somatória desses trechos. Se aqui for 3, aqui for 5, aqui for 4, aqui for 2, aqui for 1, aqui for 3 e aqui for 2, é a somatória desses lados. Então 3 mais 5, mais 4, mais 2, mais 1, mais 3, mais 2, tá? É como se fosse o linear de uma figura. O retângulo, a área de um retângulo é a base vezes altura, tá? Se a gente disser que, nesse sentido, isso aqui tem 4 por 2, a gente teria base vezes altura igual a 4 vezes 2, que é igual a 8. Para vocês entenderem, se a gente estiver falando em metros quadrados, seriam 8 metros quadrados. Se vocês quiserem ter essa visualização mais precisa, se a gente dividir aqui em 2 e dividirmos aqui em 4, 1, 2, 3, 4, a gente teria que cada um desses quadradinhos seria 1 por 1, que é igual a 1 metro quadrado. Se a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós teremos 8 metros quadrados, ok? Fica mais fácil de visualizar. Vamos agora para a figura, para a área do paralelogramo. Também é base vezes altura. Temos 4 aqui, 2. Base vezes altura, que é igual a 4 vezes 2, que é igual a 8. A mesmo raciocínio do retângulo, professor? Sim. Porque você imagina que isso aqui tivesse distorcido, né? Como se eu tivesse pego e torcido o... E se você quiser completar esse trecho aqui, né? Se você tirar, na verdade, tirar esse trecho daqui e colocá-lo aqui, você teria essa parte vezes para cá, é a mesmo raciocínio da área de um retângulo, tá? Aproveitando que a gente está com um pequeno triângulo aqui, tá? Vamos encaixar aqui a área do triângulo, que é um dos que mais nós vamos usar. Nesse caso aqui também, base vezes altura, vezes altura, dividido por 2, é igual à área do triângulo, tá? É uma das figuras. Nós vamos ter uma aula específica de triângulos, aí eu explico melhor, tá? Todos os triângulos que a gente vai trabalhar, eu explico melhor. Circunferência. Circunferência é igual a essa volta toda, tá?
toda essa, como se fosse o perímetro, a corda de um círculo, tá? O círculo é a área cheia, ok? Essa área cheia. A circunferência seria essa parte. A área de um círculo é igual a πr ao quadrado. A corda, que seria o czão, a circunferência, é 2πr. Vocês querem que eu demonstre como se chega a essa medida? Tá, imagine-se essa figura, tá? A gente divide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. É a mesma história, o mesmo raciocínio. Base vezes altura. Tá? Base vezes altura. Se a gente pegar e dividir esses quatro gomos ou fatias, nós teremos também 1, 2, 3, 4. Então nós temos aqui ó, as 8 fatias da pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos base vezes altura. O que nós temos aqui? Se a corda é igual a 2πr, e isso aqui significa que é toda a volta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que nós temos aqui? Metade, certo? Nós temos apenas metade. Então nós temos que essa altura seria o raio, né? Isso aqui no caso é o raio, isso aqui são todos os raios. Então a gente tem esse R aqui. Então a altura é o R. Então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que a área base 2πr dividido, né? Dividir 2πr dividido por 2 vezes a altura, que é R. Fazendo essa conta, o que nós vamos ter? πr ao quadrado, que é igual a área. Okay? Então essa é a definição da área de um círculo. Tá, ok? E é isso. As áreas estão aqui. Os exemplos a gente vai fazer na prática nos exercícios durante a próxima aula, e também vocês vão ver lá no Classroom. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda aula. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só nos procurar no Classroom. Vou deixar um exercício novo lá para vocês terem maior compreensão, ou a mim ou aos monitores. Até a próxima. Tchau, tchau.